Prepare-se para se surpreender com o luxuoso conjunto de mesa de Napoleão. Este incrível serviço de porcelana foi encomendado por Napoleão Bonaparte e reflete seu amor pelo luxo e pela grandeza. Feito no início do século XIX, o conjunto é adornado com padrões elaborados e detalhes em ouro, destacando a elegância imperial. No entanto, houve uma reviravolta. Os convidados eram, na verdade, proibidos de usar essa magnífica louça, o que é irônico, considerando que muitos deles eram soldados famintos, precisando de comida. Em vez de desfrutar de pratos requintados em belos pratos, esses soldados muitas vezes permaneciam com fome, cercados apenas por uma ostentação luxuosa. Este conjunto luxuoso lembra o forte contraste entre o desperdício e a dura realidade da guerra. Imagine um jantar à mesa, cheia de pratos lindos que você não pode tocar. Uma visão fascinante da história que levanta questões sobre prioridades e a experiência humana em tempos turbulentos. Você pode ficar chocado ao saber que gambás fingem de mortos. Essa incrível adaptação, conhecida como tanatose, permite que os gambás sobrevivam a encontros com predadores. Quando enfrentam perigo, esses marsupiais entram em um estado de transe notável, onde sua frequência cardíaca cai a níveis quase indetectáveis e seus corpos ficam moles, parecendo um animal morto. Mas não é só isso. Para melhorar sua atuação, os gambás emitem um odor fétido que imita a decomposição, graças a glândulas especiais perto da parte traseira e na boca. Essa performance macabra é tão convincente que muitos predadores, como coiotes ou cães, perdem o interesse, confundindo o gambá com um cadáver que pode estar doente ou em decomposição. Eles podem permanecer nesse estado por vários minutos ou até horas, esperando até que a ameaça passe. Curiosamente, esse comportamento não é uma escolha consciente, mas uma resposta involuntária, desencadeada por medo extremo. Ao longo de milhões de anos, a evolução aprimorou essa tática de sobrevivência bizarra, provando o quão engenhosa a natureza pode ser diante do perigo. Não é fascinante como essas criaturas transformaram o ato de fingir de mortas em uma forma de arte? Acredite ou não, Colmar é uma joia cultural. Esta encantadora cidade no nordeste da França encanta com seu rico patrimônio cultural, mostrando uma mistura fascinante de influências alemãs e francesas. Conhecida como a capital da Alsácia, Colmar passou por mudanças entre essas duas nações ao longo de sua história, criando uma paisagem arquitetônica única que narra seu passado. Ao caminhar pelas pitorescas ruas de paralelepípedos, seus olhos serão atraídos pela impressionante igreja de São Martinho, cuja fachada intricada e torre alta evocam a grandeza da arquitetura medieval. Não muito longe, a Maison Pfister, em estilo renascentista, exibe vigas de madeira vibrantes e uma fachada ricamente adornada, refletindo a arte que floresceu durante o Renascimento. Essa fusão hipnotizante de estilos cria um cenário encantador, onde os visitantes podem realmente vivenciar uma história viva, enquanto cada edifício e viela revela as camadas da identidade de Colmar. A cada passo você encontra influências que moldaram esta cidade, convidando-o a explorar sua beleza e descobrir a essência de seu passado vibrante. Não é fascinante como lugares como Colmar podem contar histórias tão profundas? Você sabia que lagos vulcânicos podem brilhar em várias cores? A cor da água em lagos vulcânicos é simplesmente incrível, variando do verde fosforescente ao laranja vibrante. Esse fenômeno surpreendente acontece devido à química única da água, influenciada por diferentes minerais e gases liberados pela atividade vulcânica. Por exemplo, uma alta concentração de enxofre pode criar tons verdes ou amarelos brilhantes, enquanto o ferro transforma a água em um atraente vermelho alaranjado. Cada lago vulcânico tem sua paleta única, tornando-os não apenas belos, mas também interessantes para os cientistas. Esses lagos geralmente se formam em crateras após a erupção do vulcão, e a dinâmica de suas cores pode mudar rapidamente, refletindo os processos geológicos em andamento. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um lago vulcânico, imagine as cores vibrantes dançando em sua superfície. Que manifestação impressionante da química da natureza! Difícil de acreditar, mas as leis sobre casamento variam muito. Em todo o mundo, as regras que regulam o casamento e o divórcio podem ser surpreendentemente diferentes, refletindo muitas vezes crenças culturais e tradições jurídicas. Por exemplo, muitos países reconhecem certas circunstâncias pessoais como motivos válidos para o divórcio,
Em algumas regiões, casais podem se separar legalmente se um dos parceiros não conseguir manter a relação conjugal, o que destaca como as circunstâncias pessoais podem influenciar os resultados legais. Ao mesmo tempo, em outros lugares, podem ser exigidos motivos mais sérios, como traição ou violência, antes que o divórcio seja concedido. Essas diferenças significam que o que pode levar a um divórcio rápido em um país pode ser quase impossível em outro. À medida que as sociedades evoluem, é importante acompanhar essas diferenças, especialmente para aqueles que planejam se casar ou se divorciar no exterior. Compreender as leis locais é fundamental para que as pessoas conheçam seus direitos e deveres. Então, como estão as leis do seu país sobre esses assuntos pessoais? Veja algo incrível sobre o selacanto. Parece um milagre das profundezas do oceano. O selacanto, um peixe impressionante que sobreviveu desde a época dos dinossauros, foi considerado extinto por 66 milhões de anos. Essa criatura antiga existe há mais de 400 milhões de anos, tornando-se uma das espécies vivas mais antigas conhecidas pela ciência. A história de sua redescoberta é como uma página de um emocionante livro de aventuras. Em 1938, pescadores na costa da África do Sul capturaram um selacanto vivo, despertando entusiasmo e curiosidade entre cientistas do mundo todo. Esses peixes notáveis são facilmente identificáveis por suas nadadeiras peitorais lobadas, que sugerem uma ligação entre os peixes e as primeiras criaturas que viveram em terra. Os selacantos habitam as profundezas do mar, vivendo em cavernas e fendas, o que torna avistar um deles um evento raro. Essa natureza esquiva provoca admiração e especulação sobre os mistérios da vida marinha. Cada avistamento de um selacanto é um lembrete da rica tapeçaria, da vida na Terra e das descobertas inesperadas que ainda estão por vir. Que outros segredos antigos o oceano guarda? Você sabia que karaokê significa orquestra vazia? Esse termo interessante veio do Japão, onde captura perfeitamente a essência dessa diversão popular. Ao entrar em uma cabine de karaokê, você é transportado para um mundo de diversão e autoexpressão, onde todos podem pegar o microfone e cantar suas músicas favoritas. A palavra karaokê é formada por duas palavras japonesas. Kara, que significa vazio, e oke, uma abreviação de orquestra. Esse nome inteligente destaca como o karaokê permite que as pessoas cantem sobre músicas já gravadas, colocando-as no centro das atenções, enquanto os artistas originais ficam em segundo plano. Você pode encontrar essa atividade em bares, casas ou salas de karaokê, onde amigos se reúnem para cantar sucessos clássicos ou as últimas novidades. Seja você um cantor de coração ou um artista experiente, o karaokê é uma oportunidade de aproveitar a música e se divertir com os amigos. Então, da próxima vez que estiver em uma festa de karaokê, lembre-se de que você está participando de uma maravilhosa reinterpretação das tradições musicais que se tornou popular em todo o mundo. Um fato curioso sobre a solução única da Libéria. Após o devastador surto de ebola em 2014, a Libéria tomou uma decisão ousada para proteger a saúde pública. Proibiu o consumo de animais selvagens. Essa decisão abordou uma preocupação séria. Muitos desses animais podem transmitir doenças para os humanos, colocando comunidades inteiras em risco. Em vez de deixar as pessoas sem uma fonte de proteína, o governo liberiano promoveu uma alternativa inovadora: a criação de caracóis gigantes. Esses caracóis são notáveis não apenas pelo seu tamanho impressionante, mas também pela sua rápida reprodução, tornando-os uma opção alimentar eficiente e sustentável. Criar caracóis exige muito menos espaço e recursos do que a pecuária tradicional, o que é benéfico para a saúde ambiental. À medida que os locais se adaptaram a essa mudança, os caracóis gigantes rapidamente se tornaram um alimento básico em vários pratos, ajudando as famílias a se manterem nutridas enquanto evitavam os riscos à saúde associados à caça de animais selvagens. Essa transição notável demonstra como a criatividade pode levar a práticas alimentares mais saudáveis diante de desafios, contribuindo para o bem-estar da comunidade e a sustentabilidade ecológica. Como outras nações irão adaptar suas fontes de alimento em resposta a crises de saúde? Acredite ou não, o nome do Chad tem uma origem aquática.
O país do Chad recebe seu nome do Lago Chad, um grande corpo d'água que tem sido uma fonte de vida para inúmeras comunidades ao longo da história. O termo Chad vem da palavra Kanuri Sada, que significa uma grande extensão de água. Essa conexão destaca a importância do lago como um dos maiores lagos historicamente na África, oferecendo recursos essenciais como peixes e irrigação para as populações próximas. Durante a era da colonização europeia, exploradores adotaram esse termo local, associando permanentemente a identidade da nação a essa característica geográfica significativa. Infelizmente, o Lago Chad enfrentou sérios desafios, diminuindo drasticamente ao longo dos anos, devido às mudanças climáticas e atividades humanas, como projetos de desvio de água. Hoje, continua sendo uma fonte crucial de sustento para milhões, servindo também como um lembrete tocante de como um nome pode refletir histórias culturais e ambientais profundas. Portanto, da próxima vez que você pensar no Chad, lembre-se de sua conexão com as vastas águas que influenciaram a vida e as tradições de seu povo. Um fato interessante sobre fontes de LED com bolhas. Essas criações únicas combinam o efeito relaxante das bolhas, quedas d'água e luzes RGB brilhantes em um espetáculo incrível. Imagine ter em sua sala ou jardim uma linda fonte tranquila com bolhas, criando sons calmantes e efeitos visuais hipnotizantes. Você pode até controlá-las com um controle remoto ou aplicativo no smartphone, facilitando a personalização da iluminação ou do fluxo de bolhas conforme seu humor. Quer criar uma atmosfera tranquila para ler ou impressionar os convidados em uma festa? Essas fontes proporcionarão experiências inesquecíveis. O som suave da água corrente, junto com as luzes vibrantes, cria uma aventura multissensorial bem na sua casa. Além disso, ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, transformando seu espaço em um oásis pessoal. Quem não gostaria de adicionar um pouco de relaxamento e estilo à sua vida? A verdade é que os fagócitos são os faxineiros do nosso corpo. Essas células brancas do sangue desempenham um papel crucial em nos manter saudáveis através de um processo chamado fagocitose. Imagine os fagócitos como pequenos faxineiros dedicados patrulhando sua corrente sanguínea, procurando por células mortas ou danificadas que podem atrapalhar o sistema. Quando encontram esses restos celulares indesejados, eles entram em ação, engolindo os detritos e quebrando-os em componentes menores. Esse incrível processo de limpeza não apenas ajuda a remover o lixo, mas também recicla materiais valiosos, dando ao seu corpo um impulso essencial. A fagocitose é fundamental para nossa resposta imunológica, garantindo que patógenos tenham mais dificuldade em se reproduzir em nossos corpos. Ao eliminar células velhas, os fagócitos ajudam a abrir espaço para novas e saudáveis. Então, da próxima vez que você se sentir mal ou tiver um arranhão na pele, lembre-se de que essas pequenas células trabalhadoras estão constantemente limpando e defendendo você, mantendo o equilíbrio necessário para uma boa saúde. Não é fascinante como nosso corpo trabalha nos bastidores para nos manter em forma? Vamos descobrir a verdade sobre os texugos. Um grupo de texugos é chamado de assento, e esse termo único destaca seu comportamento social peculiar e estilo de vida. Os texugos, conhecidos por seus corpos robustos e rostos com listras distintas, são criaturas sociais que geralmente vivem em grupos familiares. Eles escavam extensos sistemas de túneis subterrâneos, conhecidos como sets, que não são apenas abrigo contra predadores e mau tempo, mas também servem como centros sociais. Dentro dessas casas aconchegantes, os texugos adotam uma formação confortável enquanto descansam juntos, daí o nome assento. Imagine-os aconchegados na terra, criando uma atmosfera calorosa e acolhedora. Esses mamíferos noturnos preferem a proteção da noite, saindo de seus sets para procurar comida, principalmente minhocas e insetos. Suas interações são ricas, pois se comunicam através de vários sons e marcas de cheiro, promovendo uma comunidade unida. O termo assento encapsula perfeitamente os laços familiares e aconchegantes entre esses animais notáveis, tornando os habitantes verdadeiramente cativantes do mundo selvagem. Na próxima vez que você ouvir sobre texugos, pense em seus assentos aconchegantes e dinâmicas sociais. Já se perguntou quem governa o Ártico? Os ursos polares são os reis indiscutíveis do frio. Essas criaturas magníficas são os maiores predadores terrestres da Terra e dominaram as paisagens geladas do Ártico.
Com seu pelo espesso e branco, que funciona como um isolante perfeito e uma camada de gordura sob a pele, os ursos polares se mantêm aquecidos em temperaturas que podem cair muito abaixo de zero. Eles caçam principalmente focas, usando seu poderoso olfato para encontrar buracos de respiração no gelo, onde essas refeições escorregadias emergem para respirar. Falando em gelo, você sabia que um único urso polar pode pesar entre 400 e 725 quilos? Isso é tanto quanto alguns carros pequenos. Quando vagam por seu território gelado, eles podem percorrer grandes distâncias, às vezes mais de 48 quilômetros em um dia, em busca de comida ou parceiros. Infelizmente, com as mudanças climáticas fazendo o gelo marinho derreter, os ursos polares enfrentam ameaças crescentes ao seu habitat e suprimento de alimentos. Compreender esses animais incríveis nos ajuda a apreciar não apenas sua força, mas também o delicado equilíbrio do ecossistema do nosso planeta, lembrando-nos por que precisamos proteger seu lar gelado. Você já se perguntou por que a Suíça promove a paz global? A Suíça conquistou sua reputação como um território neutro, se mantendo afastada de conflitos por mais de 200 anos. Essa neutralidade não é apenas uma escolha passiva, ela está ativamente integrada à cultura e identidade suíças. Localizada no coração da Europa, a Suíça abriga várias organizações internacionais importantes, como a Cruz Vermelha Internacional e a Organização Mundial da Saúde. Essas organizações foram atraídas pela estabilidade política e pelo compromisso com a diplomacia da Suíça. A Cruz Vermelha Internacional, fundada em Genebra em 1863, é um símbolo de ajuda humanitária, dedicada a apoiar aqueles afetados por guerras e desastres. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde desempenha um papel fundamental na melhoria da saúde global, enfrentando pandemias e buscando melhores sistemas de saúde ao redor do mundo. Ao servir como um centro para essas instituições críticas, a Suíça desempenha um papel essencial na promoção do diálogo e da cooperação global. Portanto, da próxima vez que você imaginar a Suíça, lembre-se, não se trata apenas de paisagens pitorescas e chocolate delicioso. Trata-se também de seu firme compromisso em cultivar a paz e a colaboração em uma escala internacional. Tem medo de perder o sinal do celular? A nomofobia é um medo real que muitas pessoas enfrentam hoje em dia. Esse medo está ligado ao pavor de ficar sem celular ou perder o sinal, mostrando o quanto a tecnologia está presente em nosso dia a dia. Imagine entrar em um lugar sem sinal ou esquecer o celular em casa. Para alguns, esse momento pode causar pânico, pois se preocupam com chamadas importantes ou notificações perdidas. O aumento da nomofobia pode ser relacionado à nossa conexão constante com amigos, família e até trabalho. Quando a tecnologia facilita nossa vida, ela também pode nos fazer sentir vulneráveis sem ela. Isso levanta questões interessantes sobre nossa dependência dos smartphones. Será que estamos muito dependentes desses dispositivos? Compreender esse medo pode nos ajudar a encontrar um equilíbrio entre aproveitar a tecnologia e estar presentes em nossa vida cotidiana. É verdade. Aproximadamente 2-3% da população humana possui uma mutação genética fascinante que afeta a capacidade de produzir certos odores, especialmente aqueles relacionados ao suor. Isso significa que, para essas pessoas sortudas, as preocupações comuns com o odor corporal durante um treino ou em um dia quente não se aplicam. Imagine um mundo onde a frescura após o exercício não exige um banho. Seja correndo maratonas, indo à academia ou participando de um jogo de futebol espontâneo, essas pessoas podem fazer tudo isso sem o estresse de cheirar mal depois. Essa habilidade notável está ligada à forma como nossos corpos metabolizam o suor e interagem com as bactérias, que normalmente contribuem para o odor corporal. Para a maioria das pessoas, o suor em si é inodoro, mas fica com cheiro quando as bactérias o decompõem. No entanto, as pessoas com essa mutação têm uma habilidade única de evitar esse processo completamente. Então, enquanto você desfruta de um treino intenso e o cheiro do esforço preenche o ar, lembre-se de que para alguns poucos, eles estão passando pela vida livres das preocupações habituais com o odor corporal. É verdade que os gatos têm personalidades secretas? Com certeza. Cada gato tem um padrão de pelagem único, como uma impressão digital. Essa individualidade ajuda os gatos a se destacarem, mostrando a criatividade da natureza. Desde as listras vibrantes dos tabs até as elegantes manchas dos cálicos. Esses padrões não são apenas bonitos, eles desempenham um papel na identidade do gato.
Por exemplo, a cor do gato pode influenciar suas interações sociais, já que outros animais podem reconhecê-los pela aparência única. Além disso, algumas pesquisas mostram que essas variações podem estar ligadas a traços de personalidade do gato. Então, quando você vê seu amigo peludo relaxando com sua linda pelagem, lembre-se de que sua aparência é parte do que o torna especial. Cada pelinho conta uma história. Você já percebeu como alguns gatos têm uma graça ou charme especial baseados em sua aparência? Isso não é apenas estética, é parte da identidade no mundo dos gatos. Em 1957, a empresa Hellmann's lançou um comercial que surpreendeu a muitos, sugerindo misturar maionese com café quente, afirmando que isso tornaria a bebida mais suave. Essa ousada estratégia de marketing não apenas despertou curiosidade, mas também causou estranhamento, pois as pessoas imaginavam beber algo que poderia ser chamado de molho de café para a salada. Apesar da estranheza da ideia, o anúncio mostrou até onde as marcas vão para chamar a atenção dos consumidores, e funcionou. Embora a ideia de uma combinação tão inusitada possa causar repulsa em muitos, isso demonstra como a criatividade na publicidade pode criar momentos inesquecíveis na cultura pop. Você se atreve a experimentar a estranha bebida da Hellmann's? Ou essa ideia parece muito estranha para você? É um pedaço fascinante da história que nos lembra que nem todas as ideias de marketing são baseadas em tradições. E se eu disser que a saudade de casa tem uma história rica? O termo saudade de casa surgiu no século XVII e descrevia os sentimentos dos mercenários suíços que sentiam falta de suas terras natais. Esses soldados, muitas vezes, longe de suas famílias e paisagens conhecidas, experimentavam uma forte nostalgia e tristeza. Inicialmente acreditava-se que esse estado era exclusivo dos suíços, mas logo ficou claro que muitas pessoas, independentemente de sua origem, sentem o mesmo quando estão longe de seus entes queridos. No século XIX, especialistas médicos começaram a reconhecer a saudade de casa como um estado universal, afetando todos, de soldados a marinheiros, estudantes e viajantes. Descobriu-se que sentir saudade de casa é uma experiência emocional poderosa que nos lembra o quanto valorizamos nossas raízes. Então, da próxima vez que você sentir uma onda de nostalgia, lembre-se de que você não está sozinho. Essa saudade tem uma história que faz parte da nossa experiência humana comum. Você sabia que os patos ajudam a introduzir populações de peixes? Essas aves incríveis contribuem para o equilíbrio ecológico de maneiras inesperadas. Quando os patos migram, eles não apenas se deslocam de um lago para outro. Eles desempenham um papel importante na criação de populações de peixes em novos corpos d'água. Ao se alimentarem de ovos de peixe, alguns desses pequenos ovos sobrevivem ao processo digestivo dos patos e saem intactos. Embora nem todos os ovos sobrevivam, um grande número de patos migratórios aumenta as chances de sobrevivência dos peixes em novos habitats. Ao deixarem ovos viáveis em suas fezes, os patos ajudam a formar novas comunidades de peixes, que podem, por sua vez, beneficiar os ecossistemas locais. Essa conexão entre patos e peixes ajuda a manter a biodiversidade, mostrando a interconexão da natureza. Então, da próxima vez que você ver um pato, lembre-se de que ele é mais do que apenas uma ave que grasna. Ele é um jogador-chave na vida aquática. Quais outros papéis surpreendentes os animais desempenham em nossos ecossistemas? Você sabia sobre a mágica sonora única de O Labirinto do Fauno? No filme O Labirinto do Fauno, o renomado diretor Guillermo del Toro fez de tudo para criar uma experiência imersiva para os espectadores. Um dos elementos marcantes do filme é o grito assustador da mandrágora, uma planta mística que desempenha um papel importante na trama. Para criar esse som inquietante, Del Toro usou uma técnica inovadora. Ele combinou o choro de uma criança com o grito de um roedor. Essa mistura inusitada não só provoca uma resposta emocional, mas também destaca os temas de inocência e medo no filme. Ao borrar as fronteiras entre sons familiares, Del Toro convida os espectadores a um mundo onde a realidade se funde com a fantasia. O resultado é ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante, mostrando o poder do design sonoro na narrativa. Os efeitos sonoros muitas vezes passam despercebidos, mas podem ter um grande impacto na forma como percebemos o clima e os personagens do filme. Então, da próxima vez que você assistir a O Labirinto do Fauno, preste atenção e lembre-se dos processos criativos que trouxeram essas emoções. Você ouviu falar de Beatriz e Johnny Depp?
Em 2010, uma corajosa menina de 9 anos, chamada Beatriz DeLay, decidiu escrever uma carta para seu ídolo, o ator Johnny Depp. Com bom humor, ela pediu que ele a ajudasse a organizar uma rebelião pirata contra seus professores. Imagine sua surpresa quando Depp, totalmente imerso no espírito do seu pedido, apareceu na escola dela vestido como o Capitão Jack Sparrow, o excêntrico pirata que ele interpretou nos filmes Piratas do Caribe. Os alunos não podiam acreditar em seus olhos, pois ele realmente entrou no personagem, trazendo alegria e risadas para a sala de aula. Essa visita inesperada não foi apenas uma divertida surpresa, também destacou a sincera dedicação de Depp aos seus fãs, independentemente da idade ou criatividade deles. A história de Beatriz nos lembra que um pouco de imaginação pode levar a momentos inesquecíveis. Quem diria que uma carta poderia trazer tanta alegria? Você pode se surpreender. Pessoas daltônicas veem de forma diferente. Muitas pessoas pensam que daltonismo é apenas a falta de cores, especialmente nos tons de vermelho e verde. No entanto, pessoas daltônicas podem perceber o mundo de uma maneira única e vibrante. Algumas pesquisas mostram que elas conseguem ver combinações de cores que outros nem notam. Por exemplo, alguns daltônicos descreveram como veem tons de azul brilhante ou amarelo intenso, que se misturam em uma obra-prima hipnotizante. Embora não consigam distinguir algumas cores vermelhas e verdes, a percepção de cores como azul e amarelo pode ser mais intensa, quase mágica. É como se tivessem uma lente especial pela qual olham para o mundo ao seu redor. Portanto, embora o daltonismo traga algumas dificuldades, também pode abrir uma perspectiva fascinante e bonita sobre cores que você nunca conheceu. Não é uma maneira totalmente nova de ver o mundo? Sim, absolutamente. Médicos da Grécia Antiga notaram que algumas pessoas se recusavam a comer por causa da preocupação com o peso. Essa preocupação com a aparência pode lembrar a cultura das dietas de hoje, mas os gregos antigos tinham suas próprias soluções. Em vez de dietas da moda que vemos na internet, eles recomendavam beber mais vinho e se manter ativos. Imagine alguém na Grécia Antiga, vestido com roupas tradicionais, saboreando vinho e discutindo seu programa de exercícios. Embora seu jeito fosse diferente, isso mostra que a preocupação com a aparência sempre existiu. Isso revela que a busca por saúde e beleza tem raízes profundas, mostrando que mesmo há milhares de anos, as pessoas já buscavam maneiras de lidar com as preocupações sobre peso e aparência. Que interessante! Você pode acreditar na incrível império bilionário da Rihanna? Em 2021, a Forbes nomeou Rihanna a artista musical mais rica do mundo, com uma fortuna impressionante de mais de 1,7 bilhão de dólares. Sua riqueza não vem apenas dos sucessos musicais, mas também de seus projetos incríveis fora da música. Uma parte significativa de sua renda vem de sua famosa linha de cosméticos Fenty Beauty, que revolucionou a indústria da beleza com sua diversidade de produtos para todos os tons de pele. Rihanna também expandiu seu império com a Savage X Fenty, uma marca de lingerie que celebra a diversidade dos corpos e apoia as mulheres. Essas marcas de sucesso não só geram lucros impressionantes, mas também refletem o talento empresarial de Rihanna e seu desejo de redefinir os padrões de beleza. Sua jornada de ícone musical, a empreendedora bilionária, é realmente inspiradora, provando que a criatividade em qualquer área pode levar a um sucesso fenomenal. E isso pode te surpreender. Amigos compartilham DNA. Um estudo incrível de 2018 mostrou que nossos amigos muitas vezes são geneticamente mais próximos de nós do que estranhos aleatórios. Esse fenômeno, conhecido como homofilia social, indica que tendemos a nos aproximar de pessoas com experiências e características semelhantes, incluindo a genética. Curiosamente, a semelhança genética entre amigos é cerca de 2/3 da semelhança de um casal médio. Isso significa que, embora possamos compartilhar alguns marcadores genéticos com amigos, a conexão que surge através do casamento envolve um vínculo genético mais forte. O estudo destaca como nossos relacionamentos sociais podem refletir laços biológicos mais profundos, o que pode explicar por que frequentemente sentimos uma compreensão e amizade próximas com nossos amigos. Então, da próxima vez que você passar um tempo com seu melhor amigo, lembre-se de que vocês podem ter mais em comum do que apenas interesses compartilhados. Você consegue imaginar que Valkyria e Cicno são apenas amigos? Há muitos rumores entre os fãs sobre um possível romance entre Valkyria e Cicno, mas ambos os artistas esclareceram a situação.
Eles deixaram claro que a relação deles é baseada na amizade e não no amor. Esse tipo de amizade é comum no mundo do entretenimento, onde laços próximos podem ser mal interpretados. Valkyria, conhecida por sua personalidade forte, e Cicno, admirado por seu carisma, têm uma amizade sólida que os fãs adoram. Suas interações divertidas nas redes sociais podem alimentar os rumores, mas é inspirador ver como eles mantêm uma amizade saudável em meio a toda essa agitação. Como fãs, muitas vezes esperamos mais entre nossas estrelas favoritas, mas é importante respeitar seus limites e apreciar o talento que cada um traz. O que você acha que torna a amizade deles especial? Prepare-se para se surpreender com o primeiro filme clássico de animação da Disney. Lançado em 1937, Branca de Neve e os Sete Anões foi um verdadeiro marco na animação. Este encantador filme não só deu início aos longas-metragens de animação da Disney, mas também redefiniu o que a animação poderia fazer. Pela primeira vez, o público viu uma história animada completa, que cativou tanto crianças quanto adultos. A arte do filme era revolucionária. Cores vibrantes, cenários detalhados e movimentos suaves dos personagens eram inéditos na época. Personagens adoráveis, incluindo os encantadores anões, conquistaram os corações dos espectadores, e a trama envolvente estabeleceu novos padrões no cinema. O imenso sucesso deste filme abriu caminho para muitos clássicos de animação, tornando a Disney uma líder na indústria do entretenimento. Combinando música, humor e emoção, Branca de Neve ajudou a criar uma fórmula atemporal que ainda ressoa com o público hoje. Você consegue imaginar um mundo sem esse filme tão amado? A incrível origem do Tio Sam que você talvez não conheça. A figura icônica do Tio Sam remonta a Samuel Wilson, um comerciante de carne de Nova York. No início do século XIX, durante a Guerra de 1812, Wilson fornecia barris de carne bovina para o exército dos Sacra-Iroquois. Ele estampava nas caixas a marca US para indicar propriedade do governo, mas os soldados começaram a associar essa marca de forma brincalhona a ele. Eles passaram a chamá-lo de Tio Sam, um apelido que pegou e se tornou um símbolo amigável dos Equara que conhecemos hoje. Esse personagem, com seu alto chapéu e traje com estrelas e listras, se tornou a personificação do patriotismo e orgulho americano. Ao longo dos anos, o Tio Sam apareceu em inúmeros cartazes, anúncios e até filmes, convocando cidadãos a se alistarem no exército ou a comprarem títulos de guerra. Sua imagem se transformou em um poderoso símbolo da cultura americana, representando o espírito de unidade e determinação. Na próxima vez que você ver o Tio Sam, lembre-se da interessante história de sua criação e da pessoa que o inspirou. Você sabia que os papagaios conseguem falar? Essa habilidade incrível está ligada a um órgão chamado siringe, que fica na base da traqueia. Diferente dos humanos que usam as cordas vocais para falar, os papagaios utilizam a siringe para criar uma sinfonia de sons. Essa estrutura única funciona como um instrumento musical, permitindo que eles produzam uma ampla gama de tons e até imitem a fala humana. As aves conseguem modificar os sons ao alterar a pressão do ar e controlar os músculos ao redor da siringe. Curiosamente, essa habilidade não é apenas para diversão. Ela os ajuda a se comunicar entre si na natureza. Os papagaios podem imitar sons que ouvem ao seu redor, incluindo os de outras aves e vozes humanas. Esse talento os torna animais de estimação populares, além de destacar sua inteligência e natureza social. A capacidade de falar faz com que os papagaios frequentemente se apeguem fortemente aos seus companheiros humanos, tornando-se não apenas animais de estimação, mas parte da família. Não é incrível como essas aves coloridas possuem habilidades vocais tão impressionantes? Você vai se surpreender ao saber que o rei atuou em Star Trek. Antes de se tornar o rei da Jordânia, Abdullah II apareceu inesperadamente como figurante na famosa série de ficção científica Star Trek Voyager. Isso aconteceu no início dos anos 90, quando ele ainda era um oficial militar e estudava no Secunela. O episódio em que ele participou se chama 37, e nele, a equipe da nave Voyager encontra pessoas do século XX em estado de animação suspensa. A participação de Abdullah é especialmente interessante, pois mostra um lado diferente da vida real, onde experiências humanas, como atuar, podem nos unir, independentemente do status. Ele conseguiu equilibrar suas obrigações com um pouco de diversão e criatividade.
Esse momento divertido na cultura pop oferece uma visão inesperada da vida do futuro monarca, lembrando-nos de que até os reis têm interesses variados. Quem diria que a família real tem uma história tão fascinante? Você sabia que em Butão se fala a língua Dzongkha? Dzongkha, uma língua interessante da família tibetana, é o idioma oficial do Butão, um pequeno, mas incrível reino localizado no Himalaia. Essa língua única é usada principalmente nas regiões ocidentais do país e desempenha um papel importante na identidade e cultura butanesa. Curiosamente, Dzongkha não é apenas um meio de comunicação, mas também parte da rica história e tradições do Butão. A língua reflete a influência da cultura tibetana e dos dialetos locais, mostrando a diversidade da nação. Embora o inglês também seja amplamente utilizado, especialmente na educação e no governo, Dzongkha é fundamental na vida cotidiana de muitos butaneses. Aprender Dzongkha pode ser uma maneira divertida de se comunicar com os locais durante sua viagem ao Butão, permitindo que você conheça de perto suas belas tradições. Então, seja para cumprimentar ou experimentar pratos locais, dizer algumas palavras em Dzongkha pode ser uma aventura divertida e enriquecedora. Você está pronto para explorar essa joia cultural? Sim, é verdade. Neste país fascinante, a moda capilar segue regras rigorosas, e penteados extravagantes são totalmente proibidos. Os salões devem aderir a estilos tradicionais, o que limita a criatividade e mantém as tendências dentro das normas culturais. Se um salão decidir quebrar essas regras, pode enfrentar punições, incluindo multas ou fechamento temporário. Isso significa que os cabeleireiros no Irã precisam considerar as regras do governo, enquanto tentam atender aos desejos dos clientes por cortes de cabelo estilosos. As restrições visam preservar os valores culturais e criar uma aparência uniforme, mas isso deixa muitos jovens com o desejo de se expressar livremente. Então, enquanto você navega por fotos de penteados ousados nas redes sociais, lembre-se de que, no Irã, ser estiloso muitas vezes significa seguir regras rigorosas. É verdade que os dragões barbados têm barba? Sim, é verdade. O dragão barbado é um lagarto incrível da Austrália, conhecido por sua característica única, uma barba de escamas espinhosas que pode se expandir e escurecer quando o lagarto sente ameaça. Esse efeito ajuda a afastar predadores potenciais, fazendo o dragão parecer maior e mais intimidador. Mas além de sua impressionante defesa, os dragões barbados são animais de estimação exóticos muito populares. Eles são conhecidos por suas cores vibrantes e padrões variados, que os tornam atraentes. Mas não é só a aparência que conquista os corações. Esses lagartos também são famosos por seu temperamento calmo e amigável. Eles costumam gostar de interagir com seus donos, mostrando curiosidade e brincadeira. Cuidar de um dragão barbado pode ser gratificante, pois eles conseguem estabelecer laços com as pessoas, frequentemente o seguindo ou se acomodando no colo. Portanto, se você está procurando um animal de estimação que seja interessante e amigável, o dragão barbado pode ser a escolha perfeita. O perfeccionismo pode ser uma faca de dois gumes. Muitas pessoas bem-sucedidas buscam uma imagem ideal de si mesmas, sentindo uma pressão constante para serem impecáveis. Essa busca pela perfeição pode levar a conquistas incríveis, mas também abre portas para a dificuldade de se aceitar. Em vez de celebrar suas vitórias, elas podem sentir insatisfação, comparando-se constantemente a padrões inatingíveis. Esse fenômeno é comum em nossa sociedade moderna, onde as redes sociais reforçam a ideia de perfeição, fazendo-nos esquecer de nossas próprias conquistas. Pesquisas mostram que essa abordagem pode resultar em ansiedade e baixa autoestima, transformando conquistas em fontes de estresse e não de alegria. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para aceitar nossas imperfeições e entender que ser apenas humano é muito mais valioso do que buscar um ideal inalcançável. Como podemos repensar o sucesso em um mundo obcecado pela perfeição? Quando você vê uma arraia ou um peixe-espinho logo após o nascimento, pode parecer que eles estão enrolados, bem apertados em suas nadadeiras. Essa estratégia esperta de sobrevivência ajuda esses seres vulneráveis a se protegerem de predadores até que possam entrar no vasto oceano. Logo após o nascimento, eles permanecem escondidos, o que os protege de peixes famintos e outras ameaças. Assim que ganham força para nadar, eles rompem essa proteção e vão para águas abertas. Essa adaptação incrível mostra como a natureza se preocupa com a sobrevivência e ressalta a importância de locais seguros em momentos críticos da vida dos animais marinhos.
Então, da próxima vez que você pensar nos pequenos habitantes do oceano, lembre-se de como os primeiros passos deles são essenciais para a vida na água. A força de aperto das águias pode esmagar ossos, cerca de 400 pai. Essa força incrível torna suas garras ferramentas essenciais para caçar e capturar presas. Para comparação, a força média de aperto de um ser humano é de cerca de 100 psi, o que significa que as águias possuem um poder único. Com garras tão poderosas, elas conseguem pegar peixes, coelhos e até pequenos cervos, garantindo uma alimentação abundante. No entanto, essas aves não dependem apenas da força. Suas garras afiadas são projetadas para precisão e agilidade, enquanto planam alto no céu. Esse aperto poderoso permite que elas segurem firmemente suas presas ao voltar para o ninho, mesmo em ventos fortes ou ao atravessar florestas densas. É impressionante como uma adaptação aparentemente simples, como um forte aperto, desempenha um papel crucial em sua sobrevivência. Com tanta força à disposição, não é de se admirar que as águias sejam frequentemente vistas como símbolos de força e liberdade. Quais outras adaptações surpreendentes essas magníficas aves possuem? O que torna Luxemburgo único no mundo moderno? Luxemburgo se destaca como um dos últimos grão-ducados do nosso planeta. Este pequeno país sem saída para o mar é encantador com suas paisagens pitorescas e rica história, e orgulhosamente carrega o título de único grão-ducado, independente da atualidade. O grão-ducado é uma forma de monarquia, onde o governante é chamado de grão-duque ou grã-duquesa, destacando seu status real. A história de Luxemburgo remonta ao século X, e o país conseguiu manter sua independência através de várias mudanças políticas na Europa. A capital, cidade de Luxemburgo, é um patrimônio mundial da Unesco, onde fortalezas medievais convivem com a arquitetura moderna. Essa combinação de tradições e modernidade, além de uma cultura vibrante e economia forte, torna Luxemburgo um lugar fascinante para explorar. Você já se perguntou como é a vida em um canto tão único da Europa? Você consegue imaginar que o campo magnético da Terra é tão poderoso? Embora sua força seja de cerca de 50 microteslas, que parece fraca em comparação com ímãs do dia a dia, que chegam a cerca de 10 militeslas, esse campo magnético é essencial para a vida no nosso planeta. Ele atua como um escudo protetor, desviando a radiação solar prejudicial e os raios cósmicos que, de outra forma, atingiriam a Terra. Sem esse manto magnético, nossa atmosfera poderia desaparecer com o tempo, dificultando a existência da vida. Além disso, muitos animais migratórios, como aves e tartarugas marinhas, dependem do campo magnético da Terra para se orientar durante suas longas viagens. Eles sentem esses sinais magnéticos para encontrar o caminho de casa ou identificar locais de alimentação. Portanto, embora possa parecer uma força pequena, o campo magnético desempenha um papel vital na proteção do nosso planeta e na preservação da vida selvagem. Que incrível, não é? Você sabia que a população de Vermont é menor do que em algumas ruas de Nova York? Com pouco mais de 600 mil habitantes, este encantador estado da Nova Inglaterra abriga uma comunidade unida que valoriza a simplicidade e a beleza natural. Ao contrário das movimentadas ruas de Nova York, onde centenas de pessoas podem estar em um único quarteirão, Vermont oferece paisagens tranquilas e pequenas cidades. Os moradores desfrutam de um estilo de vida que destaca a conexão com a terra e entre si, tornando-o um lugar atraente para quem deseja escapar da agitação urbana. Desde fazendas pitorescas até montanhas impressionantes, o charme rural de Vermont inspira atividades ao ar livre, como caminhadas, esqui e agricultura. O sentimento de comunidade fortalece os laços e os encontros, onde vizinhos frequentemente se tornam amigos. Será que essa atmosfera pacífica é o que todos nós precisamos para uma vida equilibrada? Você sabia que Santa Claus é uma cidade de verdade? Ela fica em Indiana e é uma comunidade encantadora, com um nome festivo que traz alegria o ano todo. Fundada em 1856, Santa Claus tem cerca de 2.500 habitantes e é famosa pelo seu espírito natalino. Visitantes vão até lá para aproveitar atrações como o museu e a Vila do Papai Noel, onde é possível conhecer a história da cidade e ver lembranças de Natal. Todo ano acontece um festival com desfiles, fogos de artifício e atividades para toda a família. Além disso, Santa Claus abriga o único correio no Z-Club que pode enviar cartas para o Papai Noel.
Este correio movimentado recebe milhares de cartas todo dezembro, realizando os desejos de crianças de todo o mundo. Portanto, se você está procurando um lugar mágico cheio de clima festivo, Santa Claus em Indiana é o destino perfeito. Prepare-se para se surpreender com os mitos sobre a depilação. Muitas pessoas acreditam que depilar faz os pelos crescerem mais grossos ou mais rápido, mas isso não é verdade. Quando você se depila, corta os pelos na superfície, o que não afeta a velocidade de crescimento ou a espessura deles. A estrutura e a velocidade de crescimento dos pelos dependem da genética e dos hormônios, e não de como você cuida deles. A ilusão acontece porque a depilação deixa os pelos com a ponta arredondada, fazendo com que pareçam mais grossos quando crescem de novo, mas na verdade mantém as mesmas características de antes. Então, quando alguém diz, não se depile, vai crescer mais grosso, está apenas repetindo um mito comum. Entender isso pode livrá-lo de preocupações desnecessárias sobre seus cuidados pessoais. Não é incrível como os mitos podem se espalhar sem base científica? Da próxima vez que você pegar a lâmina, lembre-se da verdade sobre o crescimento dos pelos. A incrível crina de cavalo cria magia musical. Para fazer um arco de violino, os músicos precisam de cerca de 150 a 200 fios de crina de cavalo, conhecidos como crin. Esses fios passam por um tratamento especial com colofônia, uma resina natural que resfria as cordas e enriquece o som do instrumento. Embora existam opções sintéticas, muitos músicos profissionais ainda preferem a crina natural, pois ela proporciona um tom incomparável e uma sensação tátil agradável. Escolher crina de cavalo não é apenas uma tradição, é uma forma de alcançar um som mais rico e quente, que materiais sintéticos muitas vezes não conseguem reproduzir. Além disso, a textura única da crina de cavalo adiciona personalidade a cada apresentação. Não importa se você toca violino ou contrabaixo, o material do seu arco realmente influencia a qualidade da performance. Então, da próxima vez que você ouvir uma orquestra ou apreciar uma apresentação solo, lembre-se da habilidade por trás desses sons mágicos. É uma combinação fascinante de biologia e arte que continua a encantar músicos e espectadores. Você pode imaginar que a linguagem corporal pode mudar tudo? Uma linguagem corporal aberta, como não cruzar os braços e manter contato visual, pode mudar completamente a forma como os outros o percebem. Quando você está de pé ou sentado com as mãos abertas, isso sinaliza que você está relaxado e confiante, fazendo com que as pessoas se sintam mais à vontade na sua presença. Manter contato visual durante as conversas demonstra interesse genuíno e envolvimento, o que ajuda a construir conexões mais fortes. Estudos mostram que as pessoas tendem a ver alguém com uma linguagem corporal aberta como amigável e acessível. Então, da próxima vez que você se comunicar, tente sorrir, manter as mãos abertas e fazer contato visual. Você ficará surpreso com como essa simples mudança pode transformar a atmosfera da sua conversa e encorajar os outros a se abrirem para você também. Quem diria que a forma como você se comporta pode impactar tanto suas interações? Prepare-se para se surpreender com os piercings de Elaine Davidson. Essa mulher incrível detém o recorde mundial de piercings, mais de 9.800. Sim, é isso mesmo. Seu corpo tem mais piercings do que a maioria das pessoas consegue imaginar. Cada piercing conta sua própria história, refletindo seu espírito aventureiro e amor pela arte corporal. Davidson começou sua jornada no mundo dos piercings no final dos anos 1990 e, desde então, transformou seu corpo em uma tela para sua autoexpressão. A cada novo piercing, ela celebra a individualidade e a beleza da diversidade na modificação corporal. Essa característica única não só lhe trouxe fama, mas também gerou discussões sobre a arte e a cultura do piercing ao redor do mundo. Embora alguns possam achar essa quantidade esmagadora, Davidson vê isso como uma declaração pessoal. Você já se perguntou como é se expressar de forma tão ousada e vibrante como ela? Cada piercing revela uma camada de sua identidade, fazendo-nos refletir sobre as histórias por trás de cada anel e haste. O que realmente motiva nosso amor por beijos? Um surpreendente estudo de 2015 mostrou que apenas 46% das culturas do mundo praticam beijos românticos. Essa descoberta inesperada revela que os beijos não são tão universais quanto parecem. Embora muitos de nós associemos beijos ao amor e à atração, nem todos compartilham essa opinião. Em algumas culturas, as pessoas expressam afeto de maneiras diferentes, abraçando de mãos dadas ou usando gestos não verbais.
Essa diversidade destaca o quanto as influências culturais moldam nossas formas de amar. Beijos podem ser uma tradição querida em alguns países, mas em outros podem ser vistos como desnecessários ou até inadequados. Portanto, da próxima vez que você se inclinar para um beijo romântico, pense em como as normas culturais afetam nossos sentimentos sobre romance. Não é interessante como algo tão simples como um beijo pode ter um contexto cultural tão complexo? Acredite ou não, as esquilos são novatas na cidade. Esses animais brincalhões nem sempre fizeram parte da nossa paisagem urbana. Na verdade, as esquilos foram introduzidas nos parques americanos para embelezar e melhorar esses espaços verdes. Originalmente, elas viviam em florestas e bosques, onde coexistiam em harmonia com a natureza. Com o crescimento da urbanização, os parques locais começaram a servir de lar para esses animais encantadores, oferecendo comida e abrigo entre as selvas de concreto. Hoje você pode ver esquilos correndo animadamente pelos parques e quintais da cidade, coletando bolotas e brincando entre as árvores. Sua capacidade de adaptação permitiu que prosperassem em condições bem diferentes de seus habitats originais. Então, da próxima vez que você ver uma esquilo mordendo uma noz ou fazendo acrobacias em um fio, lembre-se de que elas fazem parte de uma história fascinante de adaptação e mudanças em nossas cidades. Difícil de acreditar, mas o maior Stollen, um famoso bolo de Natal alemão, foi assado em 2010 e tem impressionantes 72,10 metros de comprimento. Essa sobremesa gigante foi feita na estação de trem em Haarlem, na Holanda, e o processo de assar levou 2 horas e meia. Imagine os ingredientes. Foram necessários enormes quantidades de farinha, manteiga, frutas secas e marzipan, tornando-o uma verdadeira obra-prima da confeitaria. O Stollen tem uma rica história, originária de Dresden, na Alemanha, e é famoso por ser polvilhado com açúcar de confeiteiro, que lhe dá uma aparência nevada, perfeita para capturar o espírito das festas. Hoje, ele é adorado por pessoas em todo o mundo, mostrando quanta alegria a comida pode trazer durante as celebrações. Que incrível que um bolo pode se tornar um símbolo de celebração e união. Você sabia que Astra simboliza nosso paraíso dos sonhos? Esta ilha fictícia pinta um quadro de um mundo ideal, onde pessoas e natureza vivem em harmonia. Astra não é apenas um lugar, é uma metáfora vibrante de como poderíamos viver se colocássemos o cuidado com o meio ambiente em primeiro lugar. Imagine paisagens verdes, águas azuis cristalinas e uma rica biodiversidade, onde as pessoas respeitam e cuidam do planeta. Essa ideia nos faz refletir sobre nossas práticas atuais e nos leva a pensar em desenvolvimento sustentável. Ao abraçar o ideal de Astra, podemos trabalhar para proteger nossos recursos naturais e habitats. É um lembrete da beleza da natureza, que muitas vezes não percebemos em nossas vidas agitadas, e nos inspira a criar versões reais de Astra. Como seria nosso mundo se todos nós buscássemos essa existência harmoniosa? Porque a pele muda de cor após um transplante. Isso acontece durante os procedimentos de transplante de pele, especialmente após queimaduras graves. Os médicos frequentemente retiram pele de outra parte do corpo para cobrir a área danificada, permitindo que a pele ferida cicatrize. Um aspecto interessante desse processo de recuperação é como a pele transplantada pode mudar de cor com o tempo. No início, o transplante pode parecer diferente, até se destacando em relação à pele ao redor. No entanto, com o passar do tempo, o transplante se integra, se adaptando e se transformando para combinar com a área circundante. Essa incrível capacidade mostra a resistência do nosso corpo e sua habilidade de se curar. Embora isso possa parecer preocupante para alguns, destaca a natureza dinâmica da nossa pele e seu desejo de se recuperar. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre transplante de pele, lembre-se de que não se trata apenas de cicatrização, é uma jornada incrível de adaptação. Muitas pessoas não sabem, mas a polícia recebe ligações estranhas. Em 2014, uma mulher do oeste de Midlands, na Inglaterra, ligou para o número de emergência 999, não por causa de um crime, mas por estar insatisfeita com um pedido mal embalado. Esse caso incomum destaca como algumas pessoas buscam a ajuda das autoridades em situações que não parecem emergências tradicionais. Isso levanta questões interessantes sobre o que as pessoas consideram uma emergência. Embora a polícia normalmente lide com casos sérios, como acidentes ou crimes, às vezes eles têm que resolver problemas incomuns, como os relacionados à entrega de pacotes.
Esse incidente nos lembra da importância do uso correto dos serviços de emergência. Quando as fronteiras entre situações urgentes e triviais se tornam confusas, isso pode sobrecarregar os recursos destinados a crises reais. O que você acha? Com que frequência as pessoas usam os números de emergência de forma inadequada? Difícil de acreditar, mas corridas na chuva são incríveis. Imagine-se dirigindo um carro potente em uma pista desafiadora, mas em vez de um céu claro, você enfrenta uma tempestade. Foi exatamente isso que fez um piloto determinado, que dirigiu por mais de 3 horas sem limpadores. Ele acelerou na pista, confiando apenas em seus instintos e habilidades para completar as últimas 40 voltas. A chuva criou um desafio escorregadio, transformando cada curva em um teste de agilidade e concentração. Sem a vantagem de uma visão clara dos limpadores, ele teve que sentir cada curva e ajustar a velocidade de acordo com a aderência da pista. Essa experiência intensa mostra a incrível conexão entre o piloto e seu carro, onde o instinto pode ser o fator decisivo entre a vitória e a derrota. Na próxima vez que você assistir a uma corrida, lembre-se da coragem e do pensamento rápido necessários para competir em condições tão extremas. Conheça a vovó patinadora no gelo do Baikal. Lyubov Morekodova, uma vovó russa cheia de energia, transformou o patins em sua paixão favorita, conquistando o coração de muitos. Todo inverno, ela embarca em uma emocionante jornada, percorrendo 16 quilômetros pela magnífica superfície do Baikal, o lago de água doce mais profundo do mundo. O gelo aqui é grosso e seguro, permanecendo firme de dezembro a março, criando condições ideais para suas patinações. O diferencial de Lyubov é a conexão com a história de sua família. Ela usa os patins antigos de seu pai, feitos durante a Segunda Guerra Mundial. Esses patins não só a ajudam a deslizar pelo lago congelado, mas também a conectam a memórias queridas de seu pai. O entusiasmo e a coragem de Lyubov mostram que a idade é apenas um número quando se trata de fazer o que se ama. Então, por que não calçar os patins e se juntar a ela nessa aventura gelada? E se eu te contar sobre a fome na Irlanda? Em 1847, a Irlanda passou por um sofrimento terrível. Cerca de 400 mil pessoas morreram de fome e doenças relacionadas à podridão da batata. Enquanto isso, 4.000 navios transportavam comida da Irlanda para a Inglaterra e a Escócia. É difícil acreditar que, em meio a tanta desgraça, uma das tribos nativas americanas demonstrou compaixão pelos irlandeses e enviou $710 em apoio. Esse ato de bondade destaca a interconexão das experiências humanas, mesmo à distância. Embora a fome tenha devastado comunidades, também se tornou uma oportunidade para mostrar compaixão. A disparidade entre a comida enviada e a fome em casa levanta questões importantes sobre a responsabilidade social de cuidar dos cidadãos. Como um país rico em recursos pôde passar por tanto sofrimento e o que podemos aprender com esse momento histórico? E se eu te contar sobre os maiores proprietários de terras da Inglaterra? Na Inglaterra, a situação da propriedade de terras é bastante interessante. Os maiores proprietários são a rainha, a Igreja Anglicana e o Trinity College de Cambridge. Essas instituições históricas possuem vastas áreas de terra, um legado acumulado ao longo dos séculos. Por exemplo, a monarquia possui grandes propriedades, incluindo belos parques e casas de campo, o que destaca os laços antigos da família real com a terra. Ao mesmo tempo, a Igreja Anglicana possui propriedades significativas, refletindo sua influência histórica na sociedade. Não podemos esquecer do prestígio do Trinity College em Cambridge, que também acumulou terras e recursos para apoiar a educação e a pesquisa. Essa impressionante acumulação de terras não apenas molda a paisagem física da Inglaterra, mas também desempenha um papel importante em sua economia. A forma como essas organizações conseguiram controlar territórios tão vastos destaca as profundas conexões entre a monarquia, a religião e a educação, ilustrando sua influência duradoura no país. Portanto, da próxima vez que você estiver na Inglaterra, pense sobre o peso da história escondido na terra ao seu redor. Por que o caracol dorme tanto? Algumas espécies de caracóis têm uma habilidade incrível de sobreviver em condições difíceis, hibernando por anos. Quando enfrentam ambientes adversos, como calor intenso ou seca, esses seres inteligentes conseguem desligar seus sistemas biológicos. Esse processo permite que economizem energia e esperem pacientemente por tempos melhores. Durante a hibernação, os caracóis podem se selar em suas conchas, evitando a perda de umidade e se protegendo de predadores.
Quando as condições melhoram, eles podem acordar e retomar suas atividades. Essa adaptação notável mostra a resistência da natureza e destaca como esses pequenos seres evoluíram ao longo do tempo para lidar com dificuldades. É surpreendente pensar que, enquanto enfrentamos o estresse diário, os caracóis estão tranquilamente encolhidos, aguardando a volta da chuva. Não é incrível como a vida encontra maneiras de seguir em frente, mesmo nas situações mais desafiadoras? Você pode se surpreender. Como funcionam os sensores de nível de combustível? O sensor de nível de combustível nos carros funciona através de um mecanismo inteligente com um flutuador. Esse flutuador sobe e desce de acordo com o nível de combustível no tanque, dando aos motoristas uma ideia clara de quanto gasolina resta. Quando o tanque está cheio, o flutuador está em cima, e à medida que o combustível é consumido durante a condução, ele desce gradualmente. Esse movimento é convertido em sinais elétricos que mostram o nível de combustível no painel. Esse sistema simples, mas eficaz, é vital para o funcionamento do carro. Sem ele, os motoristas não saberiam quanto combustível tem, o que pode levar a paradas inesperadas nos postos. O sensor de nível de combustível ajuda a evitar situações em que a gasolina acaba, transformando uma situação potencialmente estressante em uma viagem tranquila. É incrível pensar em como um detalhe tão cotidiano é projetado de forma tão inteligente. Na próxima vez que você verificar seu sensor, vai valorizar o papel importante do flutuador em mantê-lo informado durante a viagem. Em 2023, ocorreu um processo inesperado quando 2 espectadores decepcionados entraram com uma ação contra a produtora de cinema no valor de $5 milhões. A reclamação surgiu após assistirem ao filme ontem, pelo qual pagaram $3,99 e perceberem que a atriz Ana de Armas, que foi destaque no trailer, na verdade não apareceu na versão final. Isso gerou indignação entre os fãs, que se sentiram enganados pelas estratégias de marketing usadas para promover o filme. A ação afirma que as ações do estúdio constituem publicidade enganosa, já que o trailer criou a expectativa de ver a performance de Armas. Esses processos levantam questões importantes sobre como os filmes são promovidos e quais são as responsabilidades dos estúdios para com seu público. Este caso nos lembra que no mundo moderno das redes sociais e reações instantâneas, os consumidores estão prontos para defender seus direitos quando se sentem enganados. Será que essa ação mudará a forma como os filmes são anunciados no futuro? Prepare-se para se surpreender com o dote de $16 milhões. Em 2012, um magnata chinês chamou a atenção ao presentear sua filha com um incrível dote de mais de $16 milhões. Essa quantia impressionante incluía carros luxuosos, montanhas de ouro e até ações de sua empresa, mostrando como a riqueza se entrelaça com as tradições culturais. Em muitas culturas, o dote simboliza não apenas apoio financeiro, mas também status social e orgulho familiar. Essa demonstração de riqueza gerou discussões sobre os extremos da opulência e as expectativas que recaem sobre as famílias durante os casamentos. Enquanto a maioria dos casais sonha com uma celebração modesta, essa história destaca uma realidade diferente, onde fortunas podem redefinir os costumes matrimoniais. Como essa prática afeta os relacionamentos modernos e os valores da sociedade hoje. Isso levanta questões interessantes sobre amor, riqueza e os sacrifícios que as famílias fazem em momentos tão grandiosos. Prepare-se para a surpresa, a participação especial de Stephenie Meyer em Crepúsculo. Na amada saga de vampiros, a autora Stephenie Meyer decidiu aparecer brevemente na tela em um momento marcante. Os fãs da série podem ficar surpresos ao descobrir que a criadora de Bella e Edward aparece em uma cena em um restaurante. Lá está ela, sentada com um laptop, vestindo um vestido vermelho vibrante e com cabelos pretos. Essa aparição discreta acrescenta um toque interessante ao filme, ligando a autora à sua obra de uma forma única. A presença de Meyer não só alegra os fãs dedicados, mas também destaca seu profundo envolvimento na adaptação de seus romances. Essa participação divertida lembra a conexão criativa entre a autora e seus personagens, além de convidar os espectadores a ficarem atentos a surpresas inesperadas em seus filmes favoritos. Então, da próxima vez que você assistir a Crepúsculo, preste atenção em Meyer. Quem sabe que outras joias escondidas você pode descobrir? Já se perguntou como nossa galáxia se formou? Pesquisadores que estudam estrelas antigas no reino da Via Láctea fizeram uma descoberta fascinante. Nossa galáxia absorveu uma galáxia menor, que tinha cerca de 25% do seu tamanho, durante uma grande colisão há bilhões de anos.
Esse evento cósmico foi como um buffet estelar, moldando a Via Láctea e misturando as características de ambas as galáxias. A colisão teve um impacto significativo na estrutura que vemos hoje, permitindo que os cientistas rastreassem a história da Via Láctea através das estrelas que surgiram daquela galáxia menor. Essas estrelas antigas contêm pistas sobre as condições e eventos que ocorreram durante a fusão, iluminando um capítulo fascinante do passado da nossa galáxia. Ao analisar a composição química e os movimentos dessas estrelas, os astrônomos reconstituem a história de como nossa galáxia se desenvolveu ao longo do tempo. Não é incrível pensar na dança cósmica que formou nosso lar no universo,